Boa tarde, caros alunos da disciplina de Direito Ambiental. Muita saudade de vocês e espero que todos estejam bem para que a gente se encontre o mais breve possível, de modo presencial. Um grande abraço a todos e vamos falar um pouquinho a respeito da nossa disciplina. O nosso livro didático digital, ele traz na unidade 2, Política do Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental, o Código Florestal. Na unidade 2.1, nós falamos agora a respeito da Política Nacional do Meio Ambiente. A nossa Constituição Federal de 88, ela recepcionou a Lei 6.931 de 81 e deu legitimidade, eficácia e eficiência de resultado no artigo 225 com relação à Política Nacional do Meio Ambiente, o que representa um marco na história e política brasileira ao instituir com objetivos definidos e metas de efetividade. A Política Nacional do Meio Ambiente, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é um conjunto de condições, leis e influências e interações de ordem física, química e biológica, a que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas. A pessoa, seja física ou pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é responsável de modo direto ou de modo indireto por todas as atividades causadoras da degradação ambiental. Isso, sem dúvida nenhuma, foi recepcionado pela Constituição da República, no artigo 225, e as suas regulamentações. Falando a respeito da Política Nacional do Meio Ambiente, eu trago um artigo que eu encontrei na Ordem dos Advogados do Brasil, que é bastante interessante. Dentre outras, ele fala que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. Propicia a vida, visando a assegurar condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. A Política Nacional do Meio Ambiente, do modo em que ela foi recepcionada pela Constituição da República, ela tem alguns, entre outros princípios, a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Aliás, esse é um aspecto interessante que vocês podem utilizar no trabalho de vocês. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Comentamos já em algumas aulas, na aula presencial, uma forma de cobrança do uso dos recursos ambientais, porque não são gratuitos e são protegidos. A proteção do ecossistema, o controle e zoneamento das atividades em potencial aquelas poluidoras, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologia orientada para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, a recuperação das áreas degradadas, a proteção às áreas ameaçadas de degradação, a educação ambiental em todos os seus âmbitos, principalmente o que relaciona a comunidade com a defesa do meio ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente, entre outros objetivos, ele tem por o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, o desenvolvimento e a difusão de pesquisas e tecnologias para o uso racional dos recursos ambientais, a preservação e a restauração dos recursos ambientais, a responsabilização integral do poluidor e do predador, entre outros objetivos. Esses são alguns. E eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito deles, ampliassem o campo de pesquisa e fizessem algum relatório a respeito dos objetivos do PNMA. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, ele foi implantado
pela Política Nacional do Meio Ambiente, o que foi recepcionado pela nossa Constituição da República. Ele é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ou seja, todos os entes incorporam, agregam, fiscalizam o Sistema Nacional do Meio Ambiente, cada um dentro da sua competência. Além deles, as fundações que foram instituídas pelo poder público também são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Isso significa que a Lei 6938 criou uma estrutura para a atuação dos órgãos e entidades e elencou a sistematização, a forma de operação, o modus operandi para o órgão superior, consultivo, deliberativo, central, executor, órgãos seccionais, órgãos locais e assim por diante. Está previsto lá no artigo 6 de 1981, na lei que foi recepcionada pela nossa Constituição da República. Para que a Política Nacional do Meio Ambiente fosse implementada, foi necessário criar um sistema denominado Sistema Nacional do Meio Ambiente, o que possibilitaria essa movimentação política no sentido de proteção do meio ambiente, o que pode ser conceituado como um conjunto articulado de órgãos e entidades da União, do Estado, Distrito Federal, territórios e municípios, bem como as fundações responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. É redundante, mas é importante ressaltar que essa estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente é o que permitiu que a política fosse entendida por todos os entes da nossa federação. A estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o que permitiu a implementação de uma política nacional do meio ambiente, ela está estruturada por vários órgãos. O órgão superior é o Conselho do Governo, que tem a função de assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Os órgãos seguintes, por exemplo, do Conselho Consultivo e órgão central, eles dividem as atividades. O consultivo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, que tem a finalidade de assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais ao Conselho do Governo para que o meio ambiente se processe dentro dos recursos naturais. O órgão central é a Secretaria do Meio Ambiente, da Presidência da República, que tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional do meio ambiente e as diretrizes governamentais. Seguem, então, os órgãos executores, os órgãos seccionais e os órgãos locais. Os executores são, por exemplo, os institutos Chico Mendes, a autarquia responsável pela Unidade de Conservação do Meio Ambiente, do IBAMA. Os seccionais são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução do programa. E os órgãos locais são os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades. Dentro do âmbito das competências, é possível a gente falar um pouquinho a respeito da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi sistematizada pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o que pode ser conceituado como um órgão consultivo e deliberativo, cujas atribuições vão do assessoramento, estudo e propostas das políticas e diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, bem como a competência de deliberar, no âmbito de suas atribuições, as normas e padrões ambientais. Isso significa dizer que, entre outras competências, está de estabelecer normas para o licenciamento ambiental,
Observe que isso é importante para o trabalho de vocês. Para tanto, ele poderá receber proposta do IBAMA, entre outras, determinar estudos especiais no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental. Isso também precisa ser analisado, porque nem sempre é uma degradação, mas uma manifestação de utilização a respeito dos recursos ambientais. Homologar acordos de comutação de penas pecuniárias para a obrigação de executar medida de interesse ambiental. Entre outras, determinar a perda ou restrição dos benefícios fiscais, estabelecer privativamente normas de controle de poluição, normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, ou seja, são vistas do uso racional de recursos ambientais, principalmente os hídricos. Dentre as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente, destaca-se a atribuição de expedir normas acerca de padrões ambientais e de estabelecer normas para o licenciamento ambiental e o estudo do impacto ambiental. Todas as implementações, regulamentações, regularizações, solicitações, pedidos ao meio ambiente tem como atribuição do CONAMA expedir uma norma a respeito de um padrão e o estudo do impacto do que está sendo solicitado pelo cliente. Isso é importante, tá, gente? Dá uma olhada lá nas normas do CONAMA, um pouquinho mais, a aplicabilidade, porque isso deve estar incluído no trabalho de vocês. Dentro da estrutura da Política Nacional do Meio Ambiente, e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é presidido pelo ministro do Meio Ambiente. E o secretário executivo tem como secretário do Ministério do Meio Ambiente. A composição do CONAMA conta ainda com representantes do IBAMA, que é o Instituto Chico Mendes. O conselho terá um membro honorário indicado pelo plenário, a interferência agora do plenário, além de conselhos convidados, um representante do Ministério Público Federal, um representante do Ministério Público Estadual, um representante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. É uma estrutura política, é uma estrutura definida, é uma estrutura funcional, tanto que foi recepcionado pela Constituição da República e regulamentada por leis de diferentes teores, mas a funcionalidade é de extrema importância. Uma informação importante é que os membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente, eles não recebem remuneração, nem qualquer outra quantia pelo deslocamento e estada no Distrito Federal ou qualquer outro lugar, as quais serão suportadas pelas entidades representadas. Porém, a participação no Conselho é considerada serviço público relevante. Bastante interessante essa observação. Por último, eu gostaria que vocês observassem que um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi estabelecido pelo artigo 9 da Lei 6.938, traz como alguns instrumentos legais da política, sem prejuízo de outros que previstos em lei, o licenciamento e revisão de atividade efetiva ou potencialmente poluidora, avaliação de impactos ambientais, criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual ou municipal, o zoneamento ambiental, o que se altera constantemente, a utilização de instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, entre outros, normalização de padrões de qualidade ambiental e assim por diante. Então, esse instrumento da política do meio ambiente é uma forma estrutural para que o sistema funcione, o sistema proteja, o sistema licencie, corrija e torne efetivo a aplicação do estudo e do impacto ambiental.